Hoje vamos falar sobre João Batista, um homem bem conhecido da história bíblica, um homem que preparou o caminho para Jesus, ou seja, preparou as pessoas para reconhecerem e receberem Jesus Cristo. Foi a pessoa que batizou Jesus nas águas, talvez esse o feito mais conhecido de João Batista. Tem uma frase de Jesus sobre ele, Lucas capítulo 7, veja uma parte do versículo 28, em que Jesus diz: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Veja que patamar elevado Jesus o colocou na história humana até. Então nessa mensagem, vamos olhar um pouco para o exemplo do João Batista enquanto pregador da palavra. A gente aprende com o exemplo, a conduta dele e algumas características dele, do caráter de João. E eu quero também observar algumas lições que conseguimos extrair da mensagem pregada por João. Vamos começar aqui por Lucas 7 ainda. Eu li uma parte do versículo 28, mas no início desse texto, versículos 18 e 19, João estava preso e ele mandou alguns discípulos dele até Jesus. Jesus estava pregando bastante, realizando vários milagres. Alguns dos feitos de Jesus chegaram ao ouvido de João, pois ele mandou esses discípulos com uma pergunta para Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Eu estou imaginando que João Batista estava lidando com alguma dúvida na fé dele nesse momento. Será que ele estava pensando, aquele homem que eu batizei é mesmo Cristo? Eu penso, e acho que é bem possível, provável até que fosse isso, que João estava um pouco desanimado com a própria situação dele nesse momento. Ele estava preso, Jesus pregando, o Messias pregando. Talvez João esperasse que aquilo iria livrá-lo da prisão, que as coisas deveriam dar mais rápidas e trazer algum benefício para ele. Será que era isso? Difícil a gente ter certeza, embora não fosse incomum na Bíblia que profetas do Senhor passem por dúvidas. Moisés, Elias, Jeremias, poderíamos colocar outros até. Provavelmente era o caso de João aqui. Agora Jesus deu uma resposta fascinante. Jesus realizou alguns milagres diante daqueles discípulos e basicamente disseram a eles: olha, falem para João o que vocês viram e ele vai saber quem eu sou. Quando os discípulos saíram, eu quero olhar agora a partir do versículo 24, Jesus falou algumas coisas sobre João para as pessoas que estavam lá, que o ouviam. Jesus disse a partir de 24, Lucas 7, 24, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Eu acho que Jesus, apesar da possível oscilação na fé de João, ele queria mostrar como João foi um bom homem, um bom servo, um bom profeta. As pessoas iam até o deserto ouvir a pregação de João, pois Jesus faz algumas perguntas retóricas aqui. O que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Eu acho que é uma maneira de dizer um homem fraco, uma vara fraca que muda de direção a cada vento que é soprado. João Batista era tudo menos isso. Ele não mudava a verdade que ele pregava, ele não se intimidava com as pessoas diante dele, ele continuava pregando. Um homem bem firme, bem franco inclusive, que pregou palavras duras até, diante de religiosos, de pessoas simples, até de autoridades. Um bom exemplo de firmeza. Então, não foi esse tipo de homem que eles foram ver lá, João não era assim. Versículo 25, Jesus continua perguntando: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas, os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. João não se vestia desse jeito. João vivia com o que dava, usava vestes feitas de pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Era um homem bem simples, até meio rústico, diríamos assim. E isso era marcante em João também. O foco dele estava na mensagem, não em si mesmo. E Jesus diz, versículo 26, sim, que saístes a ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti.
Jesus cita uma profecia sobre João que indicava que ele foi um profeta, até mais do que isso. Ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus, direcionou pessoas para Jesus. O maior feito, a posição mais elevada que alguém já pôde exercer nessa vida. Jesus vai dizer ainda no versículo 28 que até o menor do reino de Deus é maior do que João, que nos faz pensar no nosso privilégio. Cristãos, membros do reino de Deus, partes do corpo de Cristo, têm o privilégio mais elevado do que João Batista teve. Mas vamos pensar sobre João, que características excelentes ele possuía, não é? Jesus fez elogios tremendos a João aqui. Eu quero olhar também para Lucas capítulo 3, onde a gente vê a pregação de João Batista. Tem várias coisas bem interessantes que João prega aqui. Quero olhar para algumas delas. Lucas 3, versículo 7 nos diz que dizia ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja como João recebia as multidões. O texto de Mateus nos fala que ele dirigiu essas palavras aos religiosos, líderes religiosos que tinham muita hipocrisia na sua atitude, no seu coração. Mas no que Lucas diz, parece que a maioria das pessoas foram saudadas dessa maneira por João. Não é o jeito mais popular de você pregar o evangelho? Não é o jeito de falar quando você quer agradar pessoas? Pois João não queria isso. Acho que João estava desafiando as pessoas aqui. Eles queriam fugir da ira vindoura. João fala no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Judeus poderiam se apegar muito na descendência deles, na linhagem deles. João está dizendo, olha, não se apeguem nisso, produzam frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus quer de nós. Era isso que João tinha para pregar para as pessoas. Agora, tem várias coisas na fala de João aqui, mas eu quero olhar para as aplicações disso. Sabe que a necessidade de arrependimento continua sendo verdadeira até hoje. Jesus vai falar sobre isso, os apóstolos falaram sobre isso. João fala de frutos dignos de arrependimento. Pessoas às vezes dizem que se arrependeram, mas continuam vivendo da mesma maneira. O Novo Testamento nos apresenta arrependimento como uma mudança de vida, uma mudança total na atitude. Precisa ser manifestado em frutos isso. Nossa vida tem que demonstrar que nos arrependemos. João estava desafiando as pessoas a isso aqui. Eles queriam ser apenas batizados, João está dizendo, vocês precisam de arrependimento verdadeiro. Em versículo 9, João diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João apresenta uma verdade sobre o julgamento de Deus, sobre castigo até. Que se nós não damos os frutos adequados, seremos julgados, lançados ao fogo. Veja que o jeito que João fala aqui nos coloca numa posição de entender que a gente precisa de urgência mesmo, não é? Já está posto o machado à raiz das árvores. É hora de se arrepender, de obedecer, de mudar de vida. Eu observo como a pregação de João Batista envolveu falar sobre arrependimento, falar sobre conduta, falar sobre julgamento até. João falou a verdade de um jeito duro aqui, mas ainda assim é a verdade. A gente precisa da verdade mesmo que ela desagrade pessoas, mesmo que ela seja impopular. Precisamos ouvir o que João estava pregando aqui e imitar o exemplo dele enquanto pregamos. Sabe que o versículo 6 aqui em Lucas 3 estava nos falando de uma profecia de Isaías, que foi cumprida em João, que ele iria preparar o caminho para o Senhor e toda a carne, versículo 6, verá a salvação de Deus. No final das contas, João estava preparando as pessoas para verem a salvação em Jesus. O Evangelho é a mensagem de salvação, poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Embora o Evangelho seja uma boa notícia,
começa de um jeito duro, difícil de ouvir. Começa dizendo que eu estou perdido dos meus pecados, que eu preciso me arrepender. João Batista pregou sobre isso, pregou com coragem, não como um caniço agitado pelo vento, mas como um homem firme na verdade do Senhor, fiel ao Senhor e corajoso para falar o que as pessoas precisavam ouvir. Vamos aprender com o exemplo e com a mensagem do profeta João Batista.